A gente passou por uma faxina. Para fazer faxina, a gente tem que tirar tudo do lugar, não é isso? Como já foi dito também. Uma faxina, uma limpeza. Para quê? Para que a gente recebesse mais. Não o Senhor quer que a gente alcance um estado de igreja irrepreensível, inculpável. Ele não vai incorruptibilizar uma igreja manchada. O sofá, se você impermeabilizar ele já manchado, aquela mancha não vai sair. Então ele precisa estar branquinho, limpinho, para depois impermeabilizar, amém? Por isso que o Senhor nos trouxe. Eu ficava assim, Senhor, por que a nossa ministração não poderia ser no primeiro dia? O Senhor falou, é necessário. Existe um tratamento antes. Nós estamos em restauração, reconstrução dos muros, né? A igreja, ela está sendo tratada. E para que vocês recebessem o que foi dito ontem. Ontem foi a abertura da minha ministração. Na ministração da irmã Gisete, quem estava aqui, eu sei que foi muito cansativo. Ontem, o Senhor, as poucas que ficaram, foram provadas. O Senhor estava vendo a nossa atitude. O que é importante? Porque o chamado, né, como a irmã Isabel, a missionária Isabel bem disse, né? O chamado não é fácil, irmãs. Temos que pagar o preço. A cruz que Jesus disse, você quer ser meu discípulo? Quer me seguir? Então carrega a sua cruz. Segue-me após mim. Ele não vai carregar a nossa cruz. Somos nós que temos que carregar a nossa cruz. Como assim? Que cruz é essa? Nosso eu, crucificado. Nossas vontades. Amém? Amém. Para que a vontade do Senhor prevaleça sobre a nossa vida. Amém. Quer ver uma cristã, né? Como a irmã bem disse, a missionária Gissélia, do improvável. Eu seria uma improvável. Eu vivia numa orgia, eu bebia horrores. A minha irmã está aqui de prova, Valdinete, é minha irmã por parte de mãe. Levanta a mão assim, Nete. Como é que eu era, né, Nete? Eu já cheguei tão bêbada lá na casa da minha irmã que eu não conseguia abrir o portão. Eu derrubava o portão. Sabe? Eu passei por situações que o Senhor me livrou. Me livrou de morte. Aleluia! Me livrou de pegar uma enfermidade. Né? Então, quando eu nasci de novo, em 96, o Senhor me tirou, me resgatou das trevas para a maravilhosa luz. O Senhor, Ele fez com que eu enxergasse o reino dEle. Ele fez com que eu desejasse essa palavra que vocês vão ouvir. Essa ministração de hoje foi o que me sustentou durante todos esses anos. Eu tenho um testemunho também, que eu não tenho como contar agora, mas eu seria uma improvável. Eu sofri muito na minha infância também. Fui abusada pelo meu avô, não sexualmente, mas ele tentou pegar meus seios. Eu era nova, eu tinha 9 aninhos, né? Eu estava começando a nascer. Eu tinha ele, né? Meu avô, gente. Meu avô. E aquilo ali para mim foi muito triste. Mas o Senhor me levantou para uma obra. E essa obra é pregar o Evangelho do Reino. Essa obra é restaurar a verdade. Amém? Amém. Que a mente de vocês estejam abertas, livres, para receber tudo aquilo que o Senhor tem nessa hora. Para vocês. Amém. Para a igreja do tempo do fim. Amém? Amém. Tá. Passar os dados porque se apagar. Tá. As duas coisas. Dá um negocinho? Oh, Deus.
Nós Pode vamos passar. falar sobre a herança de Jesus. É só passar aqui, ó. Tá? Vou passar aqui. Tá? Herança de Jesus. Qual foi a herança de Jesus? O trono de Davi. Então, todos conhecem essa história. Natã, o profeta Natã, ele era conselheiro de Davi, né? Quando ele precisava uma direção de Deus, ele buscava Natã e passava, né? E através de Natã, Deus falava ao coração de Davi e dava direção. E aí, em 1 Crônicas, no capítulo 17, do versículo 11 ao 14, ele faz essa promessa aqui para Davi, né? Davi chegou para Natã e falou, poxa, não nessas palavras, né? Poxa, eu moro numa casa de cedro, né? Madeira muito preciosa, né? Uma madeira boa. Ele morava numa estrutura muito boa. Ele não entendia por que a Arca da Aliança, por que o tabernáculo do Senhor, a tenda, né, seria em tendas e não numa construção linda, maravilhosa, como Davi achava que o Senhor merecia. Né? E ele falou assim, então vamos edificar. Aí Natã chega para ele e fala assim, então faz conforme tudo que está aí no teu coração, você decidiu isso. Então vai ser assim, faz conforme você está querendo. Né? E aí Natã, quando chega, Deus fala assim, opa, eu não mandei? Eu mandei Davi edificar uma casa? E aí ele diz, volta no mesmo dia. Deus é tão tremendo que ele não deixou esse sentimento no coração do Davi, né, do rei Davi, ficar crescendo no coração dele, né? Assim, ficar ali fazendo, não, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, não, vai ser assim, não. Deus mandou ele voltar no mesmo dia. E aí ele deu essa profecia para o rei Davi. Vamos ler comigo, irmãos? Vamos. Amém. É importante que vocês interagem, porque quando a gente fala, a gente ativa o nosso cérebro. Então a gente precisa, porque se ficar só ouvindo a minha voz, como a gente está cansada, vai acabar dormindo. E acorda. E como a Marta disse ontem, né? Quem tiver cansado, se vê que está com muito sono, está pesado, levanta, não saia daqui. Porque o inimigo quer que você saia, para não ouvir. Então, que vocês levantem, sabe? Vai ter um momento da água, vai ter um momento do café. Esse é o momento para a gente estar em reverência, amém? Amém. Como a profeta, né? Como a missionária Eliane falou aqui, Deus usou ela. É reverência. Se estamos aqui, nós temos que amar o espiritual e temos que amar o entendimento que Deus nos dá. É a palavra, é o espírito e vida. Não tem como. Se eu amo o Senhor, se eu vivo espiritual, eu tenho que amar a verdade, eu tenho que amar a palavra. Jesus é o Logos encarnado. Ele é a palavra viva. Amém. Então, se eu amo o Senhor, eu tenho que amar a palavra dele. Amém? Amém. Vamos ler juntas? Amém. Há de ser, vamos juntas, 1, 2, 3. Há de ser que, quando os teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Versículo 12. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Novamente. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Para Sempre. O que significa para sempre? Eternamente. Amém? Próximo, por favor. Versículo 13. Vamos lá. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Quem foi? Saul.
Versículo 14. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. e o seu Trono será estabelecido para sempre. Aleluia! Glória a Deus. Profecia Davi tem um duplo, né? Duplo cumprimento. Como assim? O primeiro cumprimento, Salomão não edificou aquele templo? Sim. Edificou, né? Amém. E muitos acham que foi só isso. Né? Salomão fez aquela construção linda, maravilhosa. Pronto, se cumpriu. Esse filho o da carne, né? Seria Salomão, né? Sim, O da carne. descendente, né? É. Porque eles é o não filho. compreendiam. Que descendente é esse? Né? É um filho ali, direto. É Salomão. Né? Salomão. Mas Salomão, ele está reinando para sempre? Não. Ele está no trono para sempre? Não. O segundo cumprimento, volta, Pedro. O segundo cumprimento, nós veremos que ali Deus não está se referindo a Salomão. Amém? Está se referindo ao descendente. Quem? De Davi, Jesus. Quem é? Jesus. Passa, Pedro. Hebreus 3, 5. Sim, ele é o descendente de Davi. Né? Jesus é o descendente de Davi. Porém, você vê que aqui, nesse Hebreus 3, 5, aqui é uma revelação tremenda. Só que eu não posso entrar nessa revelação. Eu tenho que focar o trono de Davi. Mas existe uma revelação poderosa aqui, viu? Cristo, vamos juntas? Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Nós vemos quem é que Deus falou que ele edificaria quem? Uma casa. E essa casa somos Nós. Então, uma parte não é Jesus cumpriu? Sim. Certo? Não estamos sendo edificados? A casa de Deus. Não é? A parte espiritual, né? O Senhor morreu naquela cruz, nossos pecados foram perdoados, para quê? Para que nós fôssemos edificados. Ressuscitou, né? Agora, a profecia dada a Davi se cumprirá plenamente em Jesus. Amém? Amém. Plenamente. Será que Jesus já está assentado no trono de Davi? Não. Quem aqui? Arrependido em nome de Jesus. É mãe de filho. Quem acredita que Jesus já está sentado no trono de Davi? Será que Jesus já está sentado no trono de Davi? Não. Hã? Não, a destra do Pai. Ele já sentou? Quando ele veio a primeira vez, ele se assentou no trono de Davi? Não. Então não tem uma profecia para ser cumprida aí, irmãs? Hã? Sim. Pode virar, Pedro. Deixa que ela vai embora. Vamos lá. Olha, esse salmo, ele é lindo. Eu enxerguei esse salmo com o meu falecido pastor Célio Antunes Nunes, né? Que ele foi um grande homem de Deus, que Deus usou ele para dar início, né, a uma igreja que foi avivada. A gente viveu um grande avivamento naquele tempo, em 1997, 1998. E o Senhor abriu os olhos dele para que ele enxergasse isso, e foi lindo demais. Vamos lá? Amém. Amém. Vamos. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui existe um prazo. Aqui existe Determinação, não. Hã? Aqui existe. Existe. Uma condição existe. Até.
existe um tempo que Jesus vai estar sentado À à direita do Pai. Até. Quando Davi teve entendimento, quando Davi, ele era um profeta, ele era rei e era profeta, ok? E aqui ele entendeu o Senhor, quem? O Pai Ele disse ao Senhor, ao meu Senhor. ao Filho. Então, o Senhor, o Pai, ao meu Senhor, o Filho. O Pai é que diz a Jesus, amém? Vocês compreendem isso? Amém. Ele viu, ele disse, ó, ele viu ali, só falou, disse o Senhor, meu Senhor. Como se ele tivesse, como se ele tivesse visto ali, ó, tá o Pai, tá o Filho. Disse o meu Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Davi compreendia que viria um descendente que seria maior que ele. Ó, Davi compreendia que viria um descendente que seria maior que ele, pois disse, meu Senhor. Ele sendo rei, sendo profeta, ele disse que esse descendente era senhor dele. Ele estava dizendo que o descendente era filho dele? Não. Porque como é que pode o filho dele ser maior que ele? Não. Pois então, ele chama Jesus de Senhor. Amém? Amém. Sabe? Atos 2, 29 a 35. Isso aqui foi o discurso de Pedro. Então, aqui nós estamos... Gente, eu não estou falando... Eu estou falando alguma coisa de mim mesma? Não. Eu estou falando interpretação individual? Ou estou lendo o que está escrito? Porque hoje, a igreja, ela acha que o Novo Testamento é uma nova aliança, Deus mudou tudo. Mas ele não vai cumprir as promessas? Vai. Ele jurou por si próprio que cumpriria a promessa a Abraão. O pai ele se interpôs com os juramentos. Hebreus falam sobre isso. Então, vamos ler, vamos lá. Homens e irmãos, Seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar-se no trono. Glória a Deus! Glória a Deus! apóstolo Pedro anunciou com ousadia. Ele anunciou com ousadia que o Senhor... Novamente, homens e irmãos, seja ministro dizer-vos livremente, porque essa palavra é rica demais. Ele está valendo os profetas, né? Meu Deus, ele está valendo o que está escrito no Antigo Testamento, que para muitos eu ouvi meu tio batista tradicional dizer que o Antigo Testamento é história passada. Não. Como pode ser história passada? Se o nosso Deus é imutável, se o nosso Deus é fiel, se ele se interpôs no juramento, aquela labareda que ele assinou lá, aquela oferta que estava ali com Moisés, foi Moisés, que ele assinou lá, olha. Se Deus não cumprir, como é que fica a palavra dele? Ele é fiel. O espírito do anticristo coloca no coração da igreja que Deus mudou. Deus deixou de ser imutável para ser um Deus que muda, que ele não vai cumprir. Engano, apostasia. Homens e irmãos, seja melício dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar-se sobre o seu trono. Amém. E eles aguardavam quem, irmãos?
Aquele povo de Israel, os judeus, estavam aguardando quem? O Messias. Passa, Pedro. Continuando. Atos 2, 29 a 35, né? Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem... Um momento. Essa tradução está errada, não é inferno, é Hades, mundo dos mortos. Amém? Novamente, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem na sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Aleluia! Pode passar. Versículo 34, vamos. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pedro salienta, né, que Davi não subiu aos céus. Como assim? Ué? Pedro salienta que Davi não subiu aos céus. Para quê? Para ensinar que o trono de Davi, que Jesus vai herdar, é na terra. Aqui não é escrito, não é uma palavra que a gente está tirando o versículo da Bíblia. Mas vamos repetir, porque foi um homem de Deus que disse isso. O que ele falou? Vamos juntas ver esse pedacinho? Amém. Pedro, vamos lá, salienta que Davi não subiu aos céus para ensinar que o trono de Davi, que Jesus vai herdar, é na terra. Em Jerusalém. Glória a Deus. Aonde que é a cidade do grande rei? Jerusalém. Pode passar. Salomão se assentou no trono do Senhor. What? Como assim? Não foi em Jerusalém que ele se assentou? Como assim? Salomão? 1 Crônicas 29, 23. Vamos juntas? Assim Salomão se assentou no trono do Senhor como rei em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Primeiro cumprimento. Ué. Então, se o trono do Senhor Jesus, que aqui é o Senhor Jesus, se o trono do Senhor, né, é a direita do Pai, para sempre, então, Salomão se assentou à direita do Pai? Hã? Ele se assentou à destra do Pai? Ali está dizendo, assim Salomão se assentou no trono do Senhor, como rei. Aí se dá referência a Davi, ó, no lugar de Davi, seu pai. Mas o trono, ali está dizendo que era de Davi? Não. Está dizendo que o trono é do Senhor. E aonde era esse trono? Jerusalém. Em Jerusalém. Os discípulos, aqueles irmãos daquele tempo, eles conheciam os pergaminhos. Eles sabiam que viria o Messias. E eles aguardavam o Senhor para aquele tempo. Esse Messias para esse tempo, para restaurar o reino nesse tempo. E aí, eles perguntam, Senhor, antes de Jesus, porque eles viram Jesus subindo nos céus, né? E eles perguntaram assim, Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? Ele não perguntou assim, Senhor, mas quando é que o Senhor vai nos levar junto contigo? Quando é que a gente vai contigo para o céu? Ele perguntou isso? Eles perguntaram isso? Não, eles perguntaram assim, Senhor,
é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? Por quê? Porque eles sabiam que vai se levantar um rei que vai se sentar no trono de Davi lá em Jerusalém. E aí, depois, na ministração da Fernanda, nós vamos compreender melhor isso. Amém? Amém. Pode passar. Disse o anjo a Maria, Lucas 1,32. Irmãs, vocês estão lendo. Se eu tirar uma vírgula, se eu acrescentar, é maldição sobre a minha vida. A diferença, muitos chegam assim, não importa, onde o Senhor estiver, eu quero estar com Ele. Importa a verdade. Amém. Porque quem tirar, quem mudou, a gente viu na história da igreja que, por exemplo, o imperador Constantino, ele mudou. E não foi só ele. Houve vários imperadores. como é que faz? Não, vários concílios, né? Isso, reformadores, Sim, concílios. naqueles tempos, papas, né? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana carrega sangue de muitos cristãos. Por quê? Porque eles mudaram. Eles mudaram o entendimento da igreja. A igreja a primitiva, né? Não mudou. Irmãs, se estiverem em sono, levantem. Não deixa, sabe, se dispersarem. Em nome de Jesus, amém? Quando eles chegaram para Jesus e perguntaram, Senhor, é nesse tempo que restauraram o reino de Israel, o que Jesus responde para eles? Que não compete a ele saber, mas ao Pai. Amém? Ele não negou, né? Jesus não Ele negou. não negou que ia restaurar o reino. A Israel, Porque eles achavam que eles iam, que esse Messias, por isso que eles esperam até hoje. Porque eles acham, o político, né? Aquele que vai se levantar ali e vai acabar com os inimigos. Ali eles achavam que ia acabar com Roma, não é verdade? Porque eles estavam ali subjugados. Aí se levanta, como a gente viu na aula de ontem, a igreja era perseguida. Eu estou repetindo esse pedacinho porque algumas não assistiram, não viram isso. Então a igreja era perseguida e o que ele pensa? Não, peraí, se a gente continuar, quanto mais eles eram martirizados, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam, e mais. E aí foi assim, não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos trazer eles para nós. Espírito do Anticristo. O engano que João, que o apóstolo João lá, ele viu que naquele tempo já havia manifestação do Anticristo. O engano, a mentira. Por isso que Irineu de Leão, ele combate heresias. Que eram exatamente os apostasias, os enganos que estavam querendo entrar. Querendo destruir a verdade. E aí, irmãs, o que ele faz? Ele junta, né? E aí, o que aconteceu? Eu já vi pessoas elogiando. Poxa, ele foi um grande homem, porque ali, ecumênico, né? Ali ele juntou as religiões. Ali você tem liberdade de religião. Ali você já poderia adorar Jesus. Mas o que ele mudou depois? Muita coisa, irmãs. Não só ele. Quando houve as reformas, quando Lutero conseguiu enxergar que a salvação era pela fé, ele era um monge, as escrituras, né, os pergaminhos eram tudo trancafiados. Ele teve acesso porque ele era um monge. Ele tinha direito a ler. E aí ele enxergou que a salvação não é como eles faziam, não, porque eles ganhavam muito dinheiro. Muito dinheiro, a gente aprende isso na escola. Na matéria de história, né? Não é isso? Até os mortos. Você queria salvar uma pessoa que já estava morta, você pagava. Não é verdade? Né? Então, a gente vê que vários papas, né, autoridades aí, se o cristão não cresce como eles, era martírio. Porque não era só a questão que eles confessavam Jesus. Eles criam um reino. Lembra dos 2 pilares? Jesus está à direita, né? Jesus e reino. Jesus e reino. Apóstolo Paulo pregava Jesus e reino. Ele pregava reino de Deus e as coisas concernentes de Jesus. Por quê? Porque é através de Jesus que a gente alcança o reino. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Glória a Deus. Verdade pura. Eu não alcanço o reino sem Jesus. A palavra fala que tomar posse do reino não é só aceitar Jesus, gente. Não
aconteceu? Ah, vamos sapatear? Vamos pular? Vamos receber dons? Vamos! Aqui! Já alcançamos o reino? Hã? Então, o que o apóstolo fala? É no início que alcança? Não. O apóstolo Pedro diz que é no final da nossa fé. Aleluia. Sim. Glória a Deus. Ezequiel diz, profeta Ezequiel fala que o que conta não é o que eu fiz, mas o que eu faço e o que eu farei. Aleluia. Lá está a coroa. Mas para eu chegar na coroa, eu preciso ser como atleta. Eu preciso o quê? Me abster das coisas desse mundo. Eu preciso negar a mim mesma. Eu preciso, peraí, mas eu não cria desse jeito. Não, eu creio diferente. Eu creio que esse trono é lá no céu. O que a palavra de Deus fala? Na Bíblia. Então, se você não consegue ver desse jeito, vá buscar o Senhor. Vai orar, vai jejuar, vai ler a palavra, vai buscar entendimento que o Senhor vai te dar. O povo perece por falta de conhecimento, Oséias diz. Meus sacerdotes perecem, eles são destruídos por falta de entendimento, de conhecimento. E o diabo quer isso, o espírito do engano, do anticristo quer isso, que é uma igreja ignorante, que é uma igreja que não busca, que não seja como os crentes de Bereia. Aqueles crentes chegaram para o apóstolo Paulo e peraí, não, começaram, quer ver se você está dizendo aí, se está nos pergaminhos, se está escrito, os profetas falaram isso? Que você está falando? Porque o apóstolo Paulo, ele não recebeu do apóstolo Pedro, ele não recebeu de Tiago, ele não recebeu dos apóstolos, ele recebeu direto de Jesus. E o que Jesus ensinava a ele? O que foi dito ontem? A lei e os profetas. A lei e os profetas. Tudo que os profetas falaram foi tudo em vão? Não. Isaías é um profeta tremendo. Messiânico, inclusive. Então tudo que Isaías falou é mentira? Não. Se eu falo qualquer coisa que Isaías fala sobre restauração de animais, sobre restaurações, eu não aceito. Porque Testemunho de Jeová fala isso. Testemunho de Jeová é antes de Isaías? Veio depois. Disse o anjo a Maria, Lucas 1,32. Vamos lá? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E a igreja vai se assentar. Glória a Deus. O trono de Davi é no céu. Não é. Este será o trono da glória de Jesus. Pula, Pedro. Jesus ainda não está no seu trono. Jesus ainda não está no trono que ele herdou. Apocalipse 3:21. Vamos juntas? Ao vencedor darei direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Novamente! Façam o que vocês puderem, irmãs. Nós estamos falando a verdade de Deus. Nós não estamos lendo somente uma palavrinha. Nós estamos lendo a verdade. Jesus disse, se você me ama, guarda os meus mandamentos. Se você me ama, como eu posso amar a Jesus? Se eu não amo a palavra, Ele é o Logos encarnado. Ele é a vida. Aleluia! Novamente, com toda a força do seu coração. O Senhor quer que a gente sirva a Ele com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Não é só
mundo espiritual. É bom, né? O mundo espiritual é maravilhoso, gente. Ontem eu tive experiência com a irmã, mas missionária Isabel, meu Deus. É bom demais, mas não é só isso. Em todo o nosso entendimento também. Aleluia, Deus. Vamos novamente? Ao vencedor darei direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci a certeza com meu Pai no seu trono. Glória a Deus! Glória a Deus!
que está aqui. É o nosso mestre que está ensinando. Nós somos discípulas do Senhor. Nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo. O Senhor trouxe vocês aqui para aprender. Não só para ser curada na alma, mas para tomar posse daquilo que o Senhor tem para cada uma. É trono, é glória, é reino, é coroa. E eu tenho que alcançar o fim. Eu tenho que permanecer fiel até o fim. Senão eu não possuirei a coroa. Eu posso falar em línguas, eu posso profetizar, eu posso curar. Mas se eu não for fiel à verdade, o Senhor vai dizer para mim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É desvio da verdade, é mentira, é engano. E o espírito do anticristo, desde muitos séculos, tem passado para a igreja. Aleluia! Por que a religião, nós somos religiosos, nós somos cristãos, nós somos reis sacerdotes, reis e sacerdotes, nós somos a nação santa, nós não somos religiosos. A religião evangélica mais dividida que existe. Não tem unidade como a igreja primitiva. Cada um pensa do jeito que quer. Eu já fui em púlpito, já fui em cultos de igrejas pentecostais que naquele dia eu estava sem voz, porque senão eu não sei, eu ouvi coisas ali que eu falei: meu Deus, o homem que está lá na frente, e estavam todos falando em línguas, e o homem dizer que Deus não tinha nada com Abraão, porque Abraão pecou e Deus não vai cumprir as promessas feitas a Abraão. Gente, que isso? Meu Deus! Se Abraão é nosso pai da fé, se somos Israel de Deus. Amém! Existem as duas casas, os judeus e os gentios compõem Israel de Deus. Aleluia! E nós somos a boca profética do tempo do fim. Nós somos aqueles que vamos, sim, Deus já falou, vamos para o exterior. Nós vamos abrir a nossa boca e pregar o evangelho do reino genuíno, como a igreja primitiva fazia. E era perseguida, era morta. O que a gente passa, não é? Se a gente já está cansada, se a gente já está com sono, a gente já entrega a carne. Não, eu tenho que deitar, eu tenho que dormir porque meu corpo precisa descansar. Enquanto que o Senhor está falando ainda. Aleluia! Glória! Haverão dois tronos: o do Pai e o do Filho. Pode passar. Jesus ainda não está no seu trono. Está à destra do trono do Pai. O que ele disse? Assim como, se você vencer, vocês vão sentar no meu trono. Assim como eu venci, se assentei no trono do meu Pai. Então, quando que Jesus herdará o trono dele? Para então haver dois tronos, como diz Apocalipse. Eu não posso mudar isso aqui, gente. Está escrito. Se vocês... a nossa oração, nós fizemos 21 dias de jejum. Né? O propósito que Deus colocou no nosso coração. Não estou falando isso para a nossa glória, não. A gente se absteve de manjares. Senhor colocou amor no nosso coração por vocês. E por todas as mulheres que ainda vão ouvir essa palavra. E nós estamos dispostos a pagar o preço por isso. Ali, Amém. assenta-te à minha direita ali o símbolo. Até um dia o filho vai sair da direita, porque agora ele vai herdar o trono que é dele. E vai ter dois. Quando é que ele vai receber o seu trono? Na sua volta! Vamos ler? Mateus 25, 31. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês pudessem ver o mundo espiritual, como está aqui ao redor. Meu Deus! Nossa! Vocês não teriam ideia. Deus! Meu Deus! Ontem,
Nós ficamos aqui até tarde e eu esperei todo mundo entrar porque eu não queria falar, né, com todo mundo. Eu não estava sentindo nem... Eu estava em dúvida comigo mesma, né? O Senhor tem trabalhado na minha vida, eu ainda tenho dúvida. Quando o Senhor fala comigo, eu acho que sou eu, acho que eu estou maluca e não falo. E enquanto nós estávamos aqui durante a parábola, né, das virgens, não sei se antes ou depois, em algum momento nós fomos orar e por um segundo, irmãos, eu fechei os olhos e diante de Deus, tá? Eu não sei o que tem na frente. Eu não prestei atenção lá fora, se é um terreno vazio, mas eu via como se fosse um terreno baldio, né? Só com a grama. E vinha vindo de lá de baixo, irmãos, sabe? Uma tempestade, essas tempestades que a gente só vê fora do Brasil, aquela nuvem preta se aproximando e ela vinha varrendo tudo, né? E parava aqui, na frente, do outro lado da rua. Mas ela estava aqui, em volta, aquela nuvem preta, 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 de uma tempestade horrível. E logo depois começou as irmãs com sono. Nós não conseguíamos abrir os olhos. Tá bom, mas a gente estava cansada. Nós estamos cansados, nós não dormimos a semana toda. Não foi só esse final de semana. Mas não era normal. Era luta, era batalha. Então não pense você que está difícil de ouvir porque você está cansado, não. É batalha. É aquelas hostes que eu vi na visão, ali do outro lado da rua, lutando para que você não receba aquilo que você tem direito, aquilo que Jesus conquistou por cada um de nós. Amém? Misericórdia, Jesus de nós. Gente, eu coloquei relógio para eu ter noção do tempo, tá? Ah, tem uma botija muito grande, tá? A botija muito grande aqui dentro. Oh, glória! Oh! Agora, neste momento, a botija muito Larabarabanaracia! Oh! Glória! desenvolver cada dia mais. Oh, Deus. Em nome de Jesus. Oh, glória. Meu Deus. Vamos ler, irmãs. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Oh, aleluia! Então, glória, glória a Deus. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele. Aqui tem mais alguém? Quem está vindo com Jesus? Somos anjos? Nós somos anjos? Não! Jesus vai descer do céu com os anjos. Todos! Todos! A palavra todos diz todos os anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. Então, tudo que Deus jurou para Davi, que queria se cumprir, vai se cumprir. Então, tudo aquilo que Deus falou pelos santos profetas, vai se cumprir. Chegará esse dia, e se eu permanecer fiel até a morte, eu ganharei, eu conquistarei a coroa da vida para reinar com ele sobre todas as nações da terra. Glória a Deus! Pode passar. Ué? Não, peraí, essa terra aqui, eu que vou ser tirado dessa terra. Não é isso? Que a maioria das igrejas pensam? Nós é que vamos sair.
A terra não tem jeito, ela vai ser destruída. É Satanás que vai sair daqui. Vamos ler, gente. É palavra de Deus. É ele que vai embora. Amém. Sai Porque daqui. sofismas estão sendo derrubados. Baluartes estão sendo derrubados. Mentiras estão sendo derrubadas. Destronadas. Destronadas. Porque o espírito do engano, do anticristo, não quer que Jesus receba essa glória. Ele roubou isso no coração da igreja. Meu Deus. Ele tirou, ele arrancou. A igreja acha que ele já está no trono. É só a gente ir para lá. Aonde está escrito isso? Vamos ler comigo? Vamos embora? Vamos lá de novo, eu errei, vamos lá. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então o trono se firmará em benignidade e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade o que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Glória a Isaías 16, 4D e 5. Profeta do Antigo Testamento. Irmãs, escuta o que eu estou te falando. O evangelho que é pregado hoje, se não pregar Jesus e reino, não prepara a igreja para aquilo que está para acontecer. Não prepara a igreja, não prepara soldados, guerreiros. Para que eu viva a propósito, eu preciso passar pelo processo. Eu preciso passar pela edificação. E se eu não tenho esse entendimento, se eu não busco o reino em primeiro lugar da minha vida, e como eu vou buscar o reino em primeiro lugar da minha vida, se eu não consigo enxergar esse reino? Aqui tem um exército de santas, mulheres santas, precursoras, que vão anunciar o evangelho do reino, mesmo que tenham que pagar o preço, mesmo que tenham que ser perseguidas, mas vão ser a boca profética para esse tempo, para despertar a noiva que dorme. A noiva dorme de forma profética, porque os prudentes estão fazendo a obra, mas estão dormindo no sentido profético, porque não conseguem enxergar isso aqui. Vocês entendem? Vocês conseguem entender, irmãs? Tem alguém aqui que não está não conseguindo enxergar isso? Eu sei que é forte demais, mas é o Senhor que falou aqui. Não fui eu. Naquele momento o Senhor moveu meu coração, porque ontem Deus renovou os dons dessa mulher. E ontem, quando ela ia falar, ela com os olhos fechados, o Senhor mandava ela abrir com um gesto, ela não estava vendo. E ela foi exatamente no momento que o Senhor falou para ela falar, só com gesto, ela não estava vendo. E ela abriu a boca dela e começou, e Deus começou a renovar os dons dela. Glória a Deus. Quando o homem violento tiver fim, o anticristo, o diabo tiver fim na terra, a destruição, porque o espírito do anticristo é tudo artimanha do diabo, porque quem é que quis tomar o lugar de Deus? Não é Satanás, Lúcifer? Então tudo isso provém dele. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita. Mas a destruição for desfeita. Mas a terra não vai ser destruída? Por que a destruição for desfeita? E o opressor deixar a terra. Ele que vai deixar essa terra. Porque essa terra pertence ao Senhor. Amém. Amém? E sobre ele... Não, então. Tá, junto com Mateus que a gente acabou de dizer ali. Então, o trono se firmará. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não tem contradição.
Esse aqui se conecta a Isaías, se conecta o que acabamos de ler lá em Mateus 25. Né? Que então ele virá. E aí, quando ele vier, ele vai, e sobre ele o tabernáculo de Davi se assentará com fidelidade ao que julgue. É ele que vai julgar. Busque juízo e não dá de fazer justiça. Ele vai fazer justiça nessa terra. Mas para destruir, passa. Isaías 9, no versículo 6 ou 7. Vamos juntas? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. O trono de Jesus está dentro do Pai. Não tem paz. Deus é eterno. Ué? Você aqui está dizendo que venha paz sobre o trono de Davi? O céu tem paz, gente. Aonde que tem que ter paz? É aqui. Aonde que tem que ter justiça? Aonde que tem que ser restaurado? E sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante juízo. Gente, é reino. Por isso que o apóstolo Paulo pregava reino, os apóstolos pregavam reino. E por que Jesus? Porque Jesus é o rei desse reino, gente. Aleluia! Glória a Deus! Pode passar aqui. Mateus 19, 29. Vamos juntas? Jesus lhe disse, por ocasião da regeneração. Peraí. Ué, mas não é destruição? Ué, mas a terra não vai ser destruída? Vai explodir uma bomba e vai todo mundo pro céu? Ué, pra que ele vai regenerar então se vai ser destruído? Hein? E é todas as coisas, né? Todas. Vamos lá. Vamos? Jesus lhe disse, por ocasião da regeneração de todas as coisas. Quando então o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Para quem Jesus estava falando isso? Para os apóstolos. Aleluia. Eles vão se assentar nos 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel são todos os eleitos. Atos 3, 21. Vamos? É necessário que um filho permaneça no céu até que chegue o tempo de restaurar todas as coisas das quais Deus falou por boca dos profetas. Glória a Deus! Glória a Deus! É necessário que o filho permaneça no céu. O que o Senhor falou? O que Davi viu? Disse o Senhor, meu Senhor, permaneça na minha destra, né? Até que Chega o tempo. tempo de restaurar todas as coisas das quais. Quem é que falou? Ué, mas foi o profeta Isaías que falou. Na cabeça dele. Foi Daniel, foi, Ezequias, Jeremias, todos eles, Zacarias, gente, se vocês lerem Zacarias, vocês vão ficar maravilhadas. Deus falou. Quem é que falou? Deus falou. Deus falou através das bocas dos profetas da antiguidade. Não é profeta de hoje, não. As pessoas pegam os versículos, interpretam do jeito que querem. Nós não podemos, porque vamos ser condenados se fizer isso. Pode pular. Daniel, só está terminando. Daniel 7, 21 e 22. Vamos lá? E eu olhava, e eis que este chifre
fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo que os santos possuíram o reino. Glória a Deus! Glória a Deus! esse chifre é uma potestade, é um poder maligno, é o anticristo. Ó, eis que este chifre fazer guerra contra os santos e prevalecia, gente. Por isso que engano, muita mentira. Deus permitiu até um determinado tempo. Aí estamos restaurando a glória do Senhor, para a glória dele, restaurando as promessas que foram feitas para ele. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Vamos lá, Pedro. Daniel 7, 25 e 27, isso é muito forte, gente. Leia com todo o coração de vocês. Vamos lá? Proferirá Palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade do tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. Quem vai ser destruído vai ser esse anticristo. Ó, proferirá palavras contra o Altíssimo, agora santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Mas depois se assentará um trono no tribunal, para lhe tirar o domínio, para tirar o domínio dele. Para o destruir e consumir até o fim. Então, vamos juntas? Então, o reino, o domínio e a majestade e os reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Santo do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios possuirão e obedecerão. Glória a Deus! Então, o reino, o domínio e a majestade dos reinos acima de todo o céu. Debaixo! Não, mas não é a igreja do que é acima que vai É a dar? Rússia, França, Alemanha, Inglaterra vai ter que se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. O reino. China. Ó, antigamente a linguagem era reino. Hoje a gente poderia dizer, e então a presidência. Não é isso? Os presidentes. É desse jeito. O presidente que está hoje aí, ó, que é usado pelo inimigo, mas tudo tem propósito. Exatamente, aleluia. Tudo tem propósito. Tudo tem propósito. O Messias ainda não veio. É o Messias para sentar no trono da glória. Glória, tem que se cumprir. Debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será o reino eterno. E todos os domínios, todos, gente, todos os domínios, como ela falou, todos os países, todos os domínios, aqueles sheiks, aqueles homens ricaços, aqueles homens, todos vão ter que se render, se dobrar. E na vida de Jesus, todo olho verá. Todos os domínios lhe servirão e lhe obedecerão. Não é pegar um grupinho e levar para o céu, não. É fazer com que a igreja reine com ele. É fazer com que a autoridade se estabeleça na terra. Com que ele faça juízo, justiça. É muita injustiça. Mas Deus vai falar, mas o Senhor fará justiça na terra. Pode ir. Assim, irmãos. É isso que eu quero que vocês sonhem. Jesus veio. Vem, Jesus!
Maranata, vem Jesus. Eu tenho certeza que a partir de hoje, aquelas que receberam, eu não sei se todas vão receber, mas aquelas que receberem, elas vão fazer oração diferente agora, a partir de hoje. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Glória a Deus. Venha, venha. Venha o teu reino. Essa foto não é só Jesus. É a igreja. Também, mas aqui já são os santos. Depois do arrebatamento, Glória a Deus. Vou encontrando os ares descalços. depois do arrebatamento, a próxima aula você vai falar sobre Não. arrebatamento Aqui não. Não. Se alguém convidar, a gente faz o seminário completo. completo. escatológico, tá? Tem um entendimento completo, gente. Tem as 4 dimensões do reino. E quem quiser, nós ministramos sem De custo nenhum. graça. É para a glória do Senhor, de graça recebemos, de graça damos. Gente, vocês serão, olha, vocês participarão disso, gente. Nós iremos a muitos lugares, a muitos familiares. O Senhor vai usar a nossa vida poderosamente, amém? Você crê nisso? Amém? Missionários do Senhor! Glória a Deus. Agora, você acha que o inimigo vai deixar de graça? Você acha que vai ser fácil? Por que então existe a batalha do Armagedon? A batalha é pelo reino da terra. Alguém sabe da batalha? Alguém já escutou, já estudou, já ouviu falar sobre isso, a batalha do Armagedon? Hã? Apocalipse 19. Acho que eu só tenho mais um texto pronto. Apocalipse 19, 11 a 16. Vamos? Juntas? Amém? Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga a igreja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão a igreja. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Só um momento. Aqui, vocês vão entender esse exército. Ó, esse exército, ele está vestido, tá com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Apocalipse 19, 7 e 8 diz assim: regozijai-vos, regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Linho finíssimo, branco e puro. Isso aqui está se referindo aos santos. É a igreja que se ataviou, é a igreja que se aprontou. O operar é nosso. Apóstolo Paulo fala que a nossa salvação, ela tem que ser operada com temor e tremor. A nossa salvação não é apenas eu confesso a Jesus, amém, glória a Deus, mas não é só isso. E a intimidade, e o caminhar com Ele é que me leva à salvação, amém? Vamos lá, continuando. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa lagar o furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Quem é que vai pisar o lagar? Jesus. Pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, que é o dia do Senhor, que é a ira do nosso Deus contra todos os inimigos dele. Pode passar. Novamente, versículo 16. Tem o seu manto e na sua coxa
o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus vem para reinar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que vocês não vão mais pedir a Jesus para buscar, para fugir dos problemas. Ah, Senhor, eu quero morrer, eu quero ir para o céu. Me leva, Senhor. Não, vocês a partir de hoje vão orar, vão clamar para que esse reino venha, para que a gente tome posse da nossa herança junto com Ele. Porque o apóstolo Paulo disse que se sois de Cristo, nós somos co-herdeiro com Ele. Nós somos co-herdeiro com Ele. Nós herdamos junto com Jesus. Amém? Amém. Essa é a palavra que eu tinha para entregar para a igreja. Tem um vídeo. Amém? E agora nós vamos estar cantando um louvor. Tá. Então, glória a Deus. Palmas.